Está conectado conosco já o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Amtur Vales, o Charles Rossner, para traçar um panorama em relação a esse cenário pós-enchente para os empreendimentos de turismo aqui no Vale do Taquari. Passados aí 2 meses da tragédia, a gente já está nesse processo de reconstrução. Tudo bem, Charles? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Geralmente acostumado a estar aí no estúdio, dessa vez de casa, ainda um pouco gripado também, mas mesmo gripado, esse negócio do churrasco aí me interessou, que eu estava ouvindo aqui vocês, isso aí, olha aqui, se sair esse churrasco mesmo, eu até apareço por aí também. Olha aí, churrasco sempre é uma boa, né? E a gente tem essa característica, né, de se reunir para comer uma carne e tal, e tudo isso também representa aquilo que é o motivo pelo qual as pessoas procuram empreendedores de turismo. A gente tem conversado com empreendedores aqui no programa, o Alício de Assunção tem feito esse meio Hum, de campo, e seja café colonial, seja uma propriedade rural, são sempre esses atrativos que é se reunir, se encontrar, passar por momentos de descontração que são tão importantes e a nossa região ela é tão privilegiada em termos de oportunidades para isso, né, Charles? com certeza, sabe que essa questão do turismo gastronômico, ela é uma das primeiras que retoma, né? E talvez uma das que para, e quando para por um curto intervalo de tempo, né? Porque o turismo gastronômico, as pessoas saem de casa, elas viajam para provar um prato diferente, né? É natural a gente sair de casa para ir num café colonial, para ir numa churrascaria que a gente gosta. Então, isso faz parte, isso também é uma forma de turistar. Então, os empreendimentos da nossa região que vem retomando, a gente percebe muito claro, assim, os empreendimentos gastronômicos vêm já recuperando, não ainda o movimento anterior, né? Até porque a gente tem ainda uma dificuldade de locomoção dentro do vale, mas trabalhando as suas micro-regiões, os empreendimentos estão restabelecendo muito bem. Então, a gente vem trabalhando junto com esses empreendimentos, também com os meios de hospedagem, dentro da campanha Somos do Vale, que é justamente a gente, dentro do Vale do Taquari, dentro da nossa região, a gente ter esse carinho agora, principalmente nesse momento, para os empreendimentos locais e também para os produtores, que produzem muitos desses produtos que são utilizados na nossa gastronomia. Então, o movimento do Somos do Vale, ele vem para retomar e criar esse senso de pertencimento na comunidade, de utilizar os produtos locais e valorizar os empreendimentos. E também os próprios empreendimentos da gastronomia já estão aderindo, adquirindo os produtos do APL, das agroindústrias familiares e gerando esse movimento aqui dentro do Vale do Taquari. E isso está dando muito certo, a gente está muito contente, está muito feliz com esse movimento acontecendo, porque a gente está observando os empreendimentos conseguindo retomar, os produtores, as agroindústrias conseguindo colocar o seu produto na utilização, eles estão impactados porque não conseguem fazer as feiras, né, as exposições, as festas que eles costumam ir, né, as festas de município, as próprias festas e feiras que tem no estado, eles não estão conseguindo ir hoje, eles estão conseguindo colocar essa produção aqui dentro dos empreendimentos. Então, o meio gastronômico e o meio de hospedagem agora, o meio de hospedagem está retomando também devagarinho, a gente está entendendo que a gente acertou. A gente conseguiu pegar o timing nesse momento, oferecer e de que forma fomentar isso, então, no turismo. E, claro, paralelo, a gente continua trabalhando na reconstrução, no movimento, buscando empresas parceiras. Tem muitas empresas de outras regiões que adotaram empresas aqui do Vale do Taquari na sua reconstrução. Então, a gente está muito contente aí com os frutos que a gente já está colhendo desse movimento aí capitaneado não só pela Anturvales, né, mas tem o Sebrae, tem vocês da imprensa que estão apoiando nós, o tempo. O Alício é incansável nessa batalha também, ele está dentro do projeto hoje conosco, nos auxiliando. Os empreendedores, o próprio APL, a Emater, todos os parceiros que a gente tem que deram um corpo a esse projeto para que a gente pudesse manter vivo essa economia, que já significa, né, uma boa parcela da economia do Vale do Taquari, que é o turismo. Aliás, Charles, a gente tem exemplos aqui no estado de modelos que funcionaram e que funcionam muito bem para atrair turistas, que é, por exemplo, a Serra Gaúcha, tanto regiões como Gramado, Bento Gonçalves e a Amtur Vales, Charles, participou recentemente de um evento em Gramado justamente para tratar a respeito dessa retomada. A gente sabe que tem
uma série de dificuldades, inclusive por conta de pontes que caíram, dificuldades de acesso. Mas o que são as demandas que foram debatidas no evento e qual é o retorno que o governo do estado, por exemplo, tem feito junto ao turismo aqui na nossa região? Bom, bem importante essa questão que você colocou da nossa ida a Gramado na semana passada, porque o governo do estado lançou, junto à secretaria, eles criaram uma secretaria de reconstrução. Na verdade, a secretaria que era a secretaria de concessões, né, e era coordenada pelo secretário Capelupi, ela se transformou na secretaria de reconstrução do estado, e a parte de concessões, ela ficou uma pasta dentro dessa secretaria. Então, não foi criada uma nova secretaria, ela mudou de nome para ter um outro enfoque. Dentro dessa Secretaria de Reconstrução foram criadas diversas câmaras temáticas para tratar dos seus assuntos. Então, tem a Câmara dos Transportes, da Logística, e temos a Câmara do Turismo. Esse encontro em Gramado, ele foi justamente para tratar sobre a Câmara da Reconstrução do Turismo. Nessa reunião estava presente, quem vai coordenar esse trabalho é o vice-governador Gabriel Leite, o secretário de Turismo, e mais a FAMURS, que vão estar ali na cabeça coordenando. Mas o trade turístico e as regiões turísticas do estado foram convidadas a participar e nós estivemos lá levando as nossas demandas. O que a gente precisa deixar muito claro é que a realidade das regiões elas são diferentes, tá? A gente tem aqui no Vale do Taquari um cenário muito pior do que no resto do estado. Primeiro porque a gente está passando pela quarta cheia, no intervalo aí de 9 meses. Então, 7 meses, 8 meses, a gente passou por 4 cheias. Então, o nosso vale ele tem uma dificuldade muito maior, porque a gente vem fazendo reconstrução já há bastante tempo. Isso eu deixei muito claro lá. O estado do Rio Grande do Sul está sentindo agora o que nós já estamos vivendo desde setembro. E as outras regiões do estado, elas mantêm a sua infraestrutura ainda funcionando. Tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, tem. A gente vê, por exemplo, você citou o exemplo de Gramado, tem a questão da ponte ali na BR-116, mas tem alternativas por dentro de Feliz, linha nova, você chega em Gramado praticamente sem alterar a quilometragem. É diferente da nossa situação aqui no Vale. Então, nós levamos a demanda, não, salientamos e reforçamos a demanda da reestruturação das pontes e da nossa infraestrutura viária, mas, basicamente, nós precisamos que todos os investimentos que foram anunciados até o momento para o empreendedor, eles precisam chegar na ponta, na mão do empreendedor. Essa é uma batalha que a gente tem desde o primeiro dia, porque em setembro foi anunciado do governo do estado e do governo federal muita ação, muita ajuda, muita coisa. Até o momento, pouco se viu chegando lá na ponta, na mão do empreendedor. Em novembro, mesma coisa. Agora, em maio, mais uma vez. Então, esses anúncios de Fungetur, que é governo federal, de Pronamp, que é do governo do estado, o Pronamp ele abre às 10 horas da manhã, às 10h05 acabou o recurso. Ele é muito pequeno, ele não atende a demanda. E acaba ficando na mão de dois, três e não chega na ponta. Tem muito empreendedor que precisa de recursos pequenos. As empresas do turismo geralmente são pequenas empresas, não são grandes empresas aqui no Vale do Taquari, principalmente. São empresas familiares, são agroindústrias, é um restaurante onde a família trabalha, ela gera emprego, ela tem pessoas trabalhando, mas são pequenas empresas. Essas empresas não precisam 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. As empresas precisam 100 mil reais, 50 mil reais, para ter um capital de giro, para conseguir manter a folha de pagamento, precisam de um fôlego nesse momento, não sem a folha de pagamento, e é disso que a gente precisa no momento. Então, a gente cobrou de forma muito, muito direta, muito clara, que a gente precisa que os recursos cheguem aqui na ponta pro empreendedor. Não adianta mais ter anúncio de projeto, sabe, de burocracia. A gente precisa do recurso chegando para o empreendedor. Esse foi um ponto muito claro, que a gente deixou muito claro e a gente vai continuar brigando por isso. Outro ponto que a gente restabeleceu, o maior produto turístico do Vale do Taquari é o Trem dos Vales. Trem dos Vales é o produto que mais traz turistas para nossa região e o turista que vem para cá e consome o Vale do Taquari. Não é só o visitante. O cara que vem para cá fazer o passeio do Trem dos Vales, ele geralmente ele se hospeda na região, ele consome a nossa gastronomia, pelo menos um almoço e um jantar. Ele vive o Vale do Taquari e acaba consumindo outros produtos no entorno. Ele vai fazer o trem, ele vai se hospedar, ele vai num pub, ele vai num restaurante, sabe? Então, ele vive a região aqui. Geralmente é um produto que acaba trazendo uma família inteira
porque é um produto para melhor idade, é um produto para adulto, é um produto para criança, ele é um produto para a família toda. Ele não tem distinção de idade. Então, o nosso maior âncora hoje é o Trem dos Vales. E a gente precisa que a Rumo deixe de fazer a sacanagem que a Rumo está fazendo com o Rio Grande do Sul. A Rumo abandonou as ferrovias do estado. A Rumo está sucateando as nossas ferrovias. Ela não está deixando as ferrovias em condições e não está fazendo mínimo esforço até o momento, né? De maio até agora, não teve um pronunciamento da Rumo para dizer o que vai acontecer com a nossa ferrovia, e isso é uma sacanagem, deixar a gente nessa angústia, deixar a nossa região, deixar o estado do Rio Grande do Sul nesse silêncio retumbante deles, onde eles não dizem absolutamente nada sobre o que eles vão fazer. Porra, os caras têm a responsabilidade de manter a ferrovia em dia. Aconteceu o que aconteceu, aconteceu para eles, aconteceu para todo mundo. Então não tem desculpa de não ter pelo menos um pronunciamento e dizer o que eles vão fazer, né? Ou digam, não quero mais a ferrovia, tome a ferrovia de volta. E aí o governo federal e outras soluções vão buscar outra solução. Mas a gente precisa de um posicionamento e a gente precisa começar a engrossar um pouco a conversa com uma companhia que está sendo completamente, está absurdamente nos deixando num silêncio. E isso não pode acontecer. Olha, Então a gente Char, precisa da ferrovia funcionando para restabelecer o nosso maior projeto turístico, que é um projeto que há mais de 20 anos a Amturvales batalha para o Trem dos Vales e que estava aqui se consolidando como um dos maiores produtos turísticos do estado do Rio Grande do Sul. Não pode ficar refém de uma empresa que simplesmente mantém o silêncio como se não fosse com ela a responsabilidade de restabelecer o funcionamento da ferrovia. dentro da esfera federal, Charles, quem que é responsável por cobrar essas mudanças e essas manutenções por parte da Rumo que detém a concessão da rodovia? É pelo Ministério do Transporte, né, Infraestrutura, Transporte. Não sei agora se é a NTT ou se é o DENIT, não sei exatamente qual é o órgão responsável por estar dentro, mas eles estão atrelados ao Ministério do Transporte. Hoje o que aconteceu foi alguns desmoronamentos que danificaram então os trilhos e que impede a passagem dos trens. Foi isso? Exato, a gente teve alguns danos de deslizamentos, né, no trecho principalmente no trecho entre Vespasiano e Dois Lajeados, né, aquele trecho ali onde tem a maior concentração de túneis, né. Os viadutos a gente sabe que não foram afetados, a gente tem algumas quedas de barreira que impossibilitam, mas teve alguns danos também em alguns túneis, onde alguns riachos ali parece que sofreram uma mudança de curso, né, e acabaram afetando um pouco, passando por dentro de alguns túneis e alguns afetaram um pouco daquilo ali. Mas a questão é o seguinte, a gente não quer que seja restabelecido total e completa segurança, não é isso, né? A gente tem compreensão e, inclusive, a gente preza, é uma batalha nossa de que o passeio seja sempre. Quem quer ser irresponsável de restabelecer um trem de passageiros sem que não tenha tal segurança, porém, a Rumo é a concessionária dos trilhos. Eles têm a obrigação legal de deixar a ferrovia em dia, ou de nos dar respostas. Até o momento a gente não teve isso. E não há Então, a qualquer Rumo hoje previsão de retomada, Charles. tem previsão de retomada, porque até o momento a Rumo não se posicionou sobre isso. E a gente está batendo aí, as cheias foram em maio, nós estamos em julho, né? A gente está fechando agora 2 meses, né? E até agora a gente não teve resposta de nada. Charles, obrigado pela participação e conte sempre com a Rádio Independente para estar trazendo informações a respeito do turismo aqui no Vale do Taquari, naquilo que a gente sempre fala, né? Turismo vai muito além do lazer, turismo é economia, é desenvolvimento e é isso que a gente precisa em conjunto trabalhar para trazer renda para as pessoas aqui da nossa região e, enfim, trazer pessoas para cá que consomem aqui e que ajudam no desenvolvimento da região. Exato, turismo é trabalho, a gente olha para o turismo como cadeia produtiva, né? Claro que o turista vem para turistar, a gente quando vai viajar, a gente é turista também e fica só com a parte boa, né, que é a curtição, mas aqui a gente está defendendo a manutenção dos empregos, a manutenção da dignidade das famílias que dependem disso, todos os investimentos que estavam sendo feitos, né, por parte das empresas para essa temporada, que estaria agora rodando no Trem dos Vales, as visitas também aos empreendimentos, né, todo o Vale do Taquari se beneficia com isso. Então, a nossa batalha hoje é para que a gente consiga manter isso tudo em pé, para que a gente possa retomar o mais rápido possível. Em paralelo a isso, a gente vai criando alternativas também e ajudando no desenvolvimento
do que a gente tem hoje capacidade de operar, né? Agradecer sempre a porta aberta aí que a gente tem com o Grupo Independente, a parceria que vocês têm, a voz também, para que a gente possa também fazer a cobrança quando tem que ser feita a cobrança, porque tem momento de cobrar, tem hora que a gente precisa ser um pouco mais duro também, enfatizar a cobrança, mas a gente precisa também agradecer quem é nosso parceiro e quem está nessa caminhada do nosso lado, e vocês sempre têm sido grandes parceiros aí nesse movimento do turismo do Vale. Então, vamos lá, com fé, com força, com esperança, a gente vai retomar as nossas belezas e retomar o turismo do nosso Vale do Taquari. Muito bem. Muito obrigado ao Charles Rossner, presidente da Amtur Vales, a Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales.